O bairro era um daqueles lugares onde o tempo parecia escorrer devagar, onde os dias passavam embalados pelo som de passarinhos e das conversas preguiçosas ao fim da tarde. Casas com quintais amplos, varandas decoradas com plantas e vizinhos que se conheciam pelo nome. Clara morava ali havia pouco mais de 2 anos. Mudara-se após um divórcio silencioso, decidido numa tarde de janeiro, em que ela simplesmente percebeu que não havia mais nada para sustentar. A nova casa era modesta, aconchegante, com janelas grandes e uma brisa constante que invadia os cômodos. Era ali que ela recomeçava aos poucos. Os dias eram preenchidos com leituras, jardinagem e o ocasional bolo compartilhado com os vizinhos. E foi nesse cenário que conheceu Henrique. Ele era seu vizinho de frente, 29 anos, olhar calmo e sorriso tímido. Trabalhava como autônomo e passava boa parte do dia em casa, cuidando de tarefas que variavam entre concertos, serviços manuais e alguma arte em madeira que às vezes deixava exposta sobre o muro. Clara notara ele logo no primeiro mês, não pela idade ou pela beleza discreta, mas por algo na forma como ele olhava, atento, mas sem invadir, curioso, mas com respeito. Trocavam cumprimentos formais, um aceno pela manhã, um boa tarde à distância, uma conversa breve sobre o tempo ou sobre as chuvas que insistiam em cair toda semana. Mas havia algo ali, algo que crescia lentamente, como uma semente esquecida num vaso, regada apenas pela repetição silenciosa da rotina. Olhares que duravam um pouco mais do que o necessário, sorrisos que vinham com uma ponta de hesitação, gestos pequenos, mas carregados de algo que nenhum dos dois sabia ainda nomear. Clara, aos 59, conhecia os silêncios do desejo. Conhecia também os perigos de se permitir sentir. Mas havia momentos em que se pegava observando Henrique de forma involuntária, enquanto ele varria a calçada, sem camisa, com o corpo coberto de leve suor, ou quando ele, distraído, assobiava enquanto martelava alguma madeira no quintal. O som reverberava e ela sentia uma espécie de inquietação nascer sob a pele, como uma vibração tênue que não conseguia controlar. Ele, por sua vez, também notava. Notava o modo como ela prendia os cabelos, os vestidos leves que usava nos fins de tarde, a maneira como seus olhos pareciam esconder mais histórias do que contavam. Às vezes, Henrique ficava observando pela fresta da janela enquanto ela regava as plantas ou arrumava os livros no alpendre, nunca com vulgaridade. Era outra coisa, como se quisesse compreender o tempo que morava nela. Foi numa noite de sexta, quando o céu estava limpo e o ar quente demais para dormir cedo, que tudo começou a mudar. Clara estava na varanda, com uma taça de vinho e um livro sobre o colo. A luz da rua lançava sombras suaves sobre sua pele, e o vestido claro deixava entrever as curvas maduras que ela carregava com elegância serena. Henrique atravessava a rua, voltando de uma caminhada, e parou ao vê-la ali. Invejo essa paz aí, disse sorrindo, os olhos fixos nela por tempo demais para ser só cortesia. A paz é só fachada, respondeu Clara, também sorrindo, mas sem esconder a nota ambígua na voz. Henrique se aproximou do portão, apoiando-se com os braços nus sobre o ferro frio. Estavam a poucos metros um do outro, separados apenas por um muro baixo e por tudo que ainda não haviam dito. Está sozinha hoje? Ele perguntou a voz baixa, quase íntima. Clara assentiu devagar. Como quase sempre, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era denso, quase palpável. E naquele momento, um pensamento cruzou a mente dela com força estranha. E se ele entrasse? Ela se ergueu, caminhando lentamente até o portão, os olhos presos nos dele. E ali, com a mão apoiada no ferrolho, olhou para ele com uma calma intensa.
Quer entrar para me ajudar com uma coisa? Henrique arqueou uma sobrancelha surpreso, mas não hesitou. Claro! Ela o guiou pela lateral da casa, a passagem estreita entre os muros, onde o cheiro das plantas se misturava ao do calor da noite. Ao chegarem à porta dos fundos, Clara parou, virou-se para ele e, com um meio sorriso, disse com leveza: É no meu quarto. A frase, dita com naturalidade, carregava uma tensão indescritível. Não havia provocação direta, mas havia algo no modo como ela pronunciou cada palavra, algo que se aninhava sob a pele e se espalhava em forma de calor. Henrique engoliu em seco, sentiu o peito apertar, não por medo, mas por expectativa. Seguiu-a com passos contidos, o coração batendo com força. O quarto dela tinha uma penumbra aconchegante. Cortinas translúcidas balançavam suavemente com o vento, e a cama, impecável, era o centro de tudo. Clara parou diante do espelho. A cortina caiu, disse, apontando para a haste solta na parede. E eu não consigo alcançar. Achei que você podia. Henrique sorriu, aliviado e ao mesmo tempo perturbado com o duplo sentido involuntário da própria imaginação. Claro, deixa comigo. Enquanto ele subia na cadeira, Clara afastou-se alguns passos, observando-o em silêncio. Observava os músculos das costas se movendo sob a camiseta, a forma como ele esticava os braços, a concentração no rosto, e subitamente percebeu que desejava tocá-lo. Não por impulso, mas porque seu corpo parecia chamar pelo dele com uma urgência que vinha de dentro, acumulada em dias de silêncios cúmplices. Henrique desceu da cadeira com um sorriso satisfeito. Pronto, agora a linda senhora volta a ter sombra de novo. Ela se aproximou devagar, os olhos nos dele. Nada de senhora, Henrique. Ele sorriu, mas havia algo diferente agora em seu olhar. Algo mais profundo, mais escuro. Desculpa, Clara. E então, como se o tempo prendesse a respiração, ela esticou a mão e ajeitou uma mecha do cabelo dele que caía sobre a testa. Um gesto pequeno, mas foi nesse toque que tudo se alterou. O corpo dele se enrijeceu sutilmente e os olhos desceram para os lábios dela. Clara sentiu o calor subir pela garganta, pelo peito, pelos ombros. Eu devia agradecer, ela murmurou, ainda com os dedos próximos ao rosto dele. Agradece como quiser, ele respondeu, sem se mover, a respiração mais rápida, o olhar mergulhado no dela, e naquele instante souberam que estavam perigosamente perto de cruzar uma linha, e ainda assim nenhum deles deu um passo atrás. O quarto permanecia mergulhado num silêncio cheio de pulsações. Os olhos de Clara e Henrique não se desgrudavam, como se estivessem tentando decifrar no outro aquilo que não podiam mais fingir que não sentiam. Havia entre eles uma vibração invisível, como se o ar tivesse ganhado densidade. E quando os dedos dela tocaram de leve o rosto dele, Henrique fechou os olhos por um instante, como se precisasse daquilo mais do que ar. Ela não recuou. O toque era suave, quase reverente, mas havia nele uma espécie de intimidade que não podia mais ser ignorada. O polegar de Clara escorregou levemente pela curva da bochecha dele, traçando a linha do maxilar até a borda da barba fina. Henrique, imóvel, parecia conter a própria respiração, como se temesse que qualquer movimento quebrasse o encanto daquela tensão. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Ela sussurrou, sem se afastar. Henrique abriu os olhos, e neles havia algo intenso, entre o desejo e o cuidado. Acho que você está fazendo o mesmo comigo, respondeu, a voz rouca, como se arranhasse por dentro. Então ela sorriu, mas era um sorriso novo, de quem estava atravessando uma fronteira interna. Não havia mais fingimento nem hesitação. O corpo dela se aproximou ainda mais do dele, os peitos quase roçando o peito dele,
o calor da pele vibrando entre os dois como uma corrente elétrica. A respiração de Clara estava diferente, mais profunda, mais quente, e o corpo de Henrique já respondia, mesmo sem ter se movido 1 centímetro. Ela sentia o desejo dele como se o ar carregasse o peso. O modo como os olhos dele desciam por seu rosto até o decote discreto do vestido, voltando lentamente como quem degusta. A forma como suas mãos se apertavam sutilmente em punhos, como se lutassem contra a vontade de tocá-la, e era esse autocontrole que mais a despertava, a consciência de que ele queria, mas ainda se continha. Me toca, disse ela baixo, como um segredo. Henrique pareceu hesitar, mas a hesitação durou apenas 1 segundo. Ele ergueu a mão devagar, como se pedisse permissão apenas com o gesto. Os dedos tocaram o braço dela com delicadeza. Clara estremeceu. Um arrepio percorreu sua pele como uma brisa morna, e ela inclinou levemente a cabeça, sentindo a eletricidade daquele simples toque espalhar-se pelas veias. A mão dele subiu, lenta, até seu ombro nu, e ficou ali, pousada, quente, firme. Os olhos de Henrique mergulhavam nos dela com uma intensidade que a fazia esquecer onde estava. Clara sentia o corpo se render, não só ao toque, mas ao momento. Sentia-se viva de uma forma que há muito não se permitia. Quando os lábios dele roçaram os dela pela primeira vez, não houve pressa. Foi um beijo suspenso, quase irreal. Os lábios se encontraram com suavidade, e o mundo pareceu se desfazer por um instante. Clara sentiu o gosto dele, a textura, o calor que se espalhava de dentro para fora, como um rio lento e denso. As mãos dele deslizaram para sua cintura, puxando-a com mais firmeza, e os dedos dela se fecharam na nuca dele, como se quisessem ancorá-la naquele instante. O beijo aprofundou-se com naturalidade. Era como se os corpos se conhecessem, como se aquela dança silenciosa já tivesse sido ensaiada 1000 vezes no segredo dos pensamentos. O calor aumentava, a pele reagia em ondas, o coração batia alto demais dentro do peito, e mesmo assim não havia pressa, havia presença. Henrique afastou os lábios devagar, a testa encostada na dela, os olhos fechados. A respiração dos dois se misturava, pesada, densa, como vapor. Eu esperei por isso sem saber, ele disse com a voz trêmula. Clara encostou a mão no peito dele, sentindo o ritmo forte do coração. E eu achei que não viveria algo assim de novo, murmurou, os olhos cheios de um brilho quase úmido. Então ele a puxou para perto, abraçando-a com força. Não havia lascívia naquele abraço. Havia necessidade. Havia uma ternura quente, feita de desejo contido e afeto que ainda não sabia como se mostrar. Clara encostou o rosto no ombro dele e fechou os olhos. Seu corpo cabia no dele como se tivessem sido feitos para aquele encaixe. Ficaram assim por minutos que pareciam existir fora do tempo, até que Henrique falou, com um sussurro: Me diz que isso não é só agora. Clara hesitou, mas apenas o suficiente para dar verdade ao que disse. Eu também não quero que seja. Ele a afastou levemente apenas para poder olhá-la. Seus dedos afagaram o rosto dela, traçando a linha da têmpora até o queixo, com uma delicadeza que a fez morder o lábio inferior, instintivamente. O desejo ainda estava ali, latente, pulsando. Mas agora havia outra coisa, uma intimidade quase sagrada. Henrique beijou sua testa, depois a ponta do nariz, depois voltou aos lábios. Cada toque era uma confirmação, cada gesto um elo. Clara sabia. A partir daquele momento, nada mais poderia ser como antes, e, estranhamente, não havia medo. Havia uma euforia silenciosa, feita de pele, calor e promessa. Quando ele saiu, já passava da meia-noite. A despedida foi feita de silêncios e olhares longos. Clara ficou ali,
de pé no batente da porta, observando enquanto ele atravessava o quintal, com as mãos nos bolsos e o corpo ainda carregando nela o peso do que tinham vivido. A manhã seguinte chegou envolta em uma bruma cálida, com o sol filtrando-se devagar pelas cortinas e os lençóis ainda guardando o cheiro da noite anterior. Clara despertou com a sensação de que havia sonhado algo intenso demais para ser apenas imaginação, mas não era sonho. As lembranças vinham em ondas suaves, o toque, os beijos, o calor que Henrique deixara sobre sua pele como um perfume invisível. Levantou-se devagar, com os pés descalços tocando o piso frio do quarto, e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim ainda estava úmido do orvalho da madrugada. Ela viu Henrique de longe, no quintal da frente, agachado, regando as plantas com uma leveza quase hipnótica. O movimento dos braços, a curva dos ombros sob a camiseta, o modo como ele parava por segundos e olhava para o céu como se procurasse alguma resposta. Clara sentiu um arrepio que não vinha do vento. Não se falaram naquele dia. Houve olhares, houve silêncios mais eloquentes do que palavras, mas a distância se manteve como uma membrana tênue entre o que havia acontecido e o que ainda não sabiam como lidar. Clara precisava de tempo, não para negar o que sentia, mas para permitir-se entender que aquilo era real, que não era apenas uma fagulha acesa pela solidão, mas uma chama nova, acesa com cuidado, que ameaçava crescer. As horas passaram lentas. À noite, Clara preparava um chá na cozinha, quando a campainha soou. O coração dela bateu diferente. Sabia quem era antes mesmo de ver. Caminhou até a porta e abriu com uma calma que desmentia a torrente que vinha por dentro. Henrique estava ali, camisa branca, os cabelos levemente bagunçados, os olhos mais escuros do que nunca. Desculpa vir sem avisar, disse ele com a voz baixa, mas eu precisava te ver. Ela não disse nada, apenas se afastou para deixá-lo entrar. O silêncio entre os dois era denso de novo, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que carrega promessas, que antecede decisões importantes. Henrique caminhou até o meio da sala, olhando ao redor, como se tentasse absorver mais daquele espaço que já começava a lhe parecer íntimo. Quando Clara se aproximou, ele se virou para ela e os olhos se encontraram. Eu passei o dia inteiro tentando não pensar em você, ele disse, e falhei em todas as tentativas. Ela sorriu, mas havia ternura no gesto, não provocação. Eu também tentei, confessou, mas é como se o meu corpo soubesse de você antes de mim. Henrique deu um passo à frente, devagar, os olhos fixos nos dela. Posso te tocar de novo? A pergunta caiu entre eles como uma brisa quente. Clara assentiu, e o gesto, simples, era como uma permissão que carregava o mundo. As mãos dele tocaram sua cintura com firmeza, mas também com carinho. Os corpos se aproximaram com um ímpeto contido, como duas correntes de água que, após vagarem por caminhos separados, finalmente se encontravam. O toque dos lábios foi lento, íntimo, como se quisessem explorar com reverência o território já conhecido. Clara sentiu o corpo responder com precisão. O calor subindo pelo ventre, os arrepios nos braços, a aceleração do pulso, dessa vez, não havia interrupção. Nenhuma parede invisível o separava. Henrique a puxou com mais firmeza e Clara se deixou conduzir. Foram até o quarto em silêncio, com os dedos entrelaçados, os corpos já em tensão. Ele a deitou devagar, como se temesse quebrar algo precioso. O olhar dele era tão profundo que Clara sentia a pele formigar onde os olhos dele tocavam. Os beijos se intensificaram, os corpos se entrelaçavam com uma harmonia surpreendente. As mãos de Henrique deslizavam pelas curvas dela com uma delicadeza quase reverente,
como se memorizasse cada traço, cada textura. Clara fechava os olhos, sentindo-se inteira, vista, desejada de um modo que não experimentava havia anos. Ele sussurrava o nome dela entre os beijos, e o som vibrava em seus ossos como uma oração profana. O calor que crescia entre os dois era mais do que físico, era algo ancestral, feito de desejo, respeito, admiração e um carinho profundo que se revelava nos gestos, nos silêncios, na forma como ele a olhava antes de cada toque. Clara sentia-se florescer, abrindo-se ao prazer com uma liberdade que jamais imaginou que teria aos 59 anos. Era como se o tempo não importasse mais, só o agora, só o corpo, só o toque. Depois ficaram deitados lado a lado, o silêncio retomando o espaço com doçura. Henrique brincava com os dedos dela, traçando linhas invisíveis sobre a palma de sua mão. O ar estava morno e os corpos, ainda colados, guardavam a memória do que haviam compartilhado. Você é muito mais do que eu imaginei, ele disse, sem olhar para ela. Clara virou o rosto devagar e o observou. O modo como ele dizia aquilo sem esperar resposta, como se soubesse que ela carregava o mesmo pensamento. Ela aproximou-se, colando o corpo ao dele, a cabeça em seu ombro. E você me devolveu uma parte de mim que eu nem sabia que estava faltando. O silêncio que veio depois foi feito de entendimento, de uma ternura morna que não precisava de explicações. Era como se os dois, naquele quarto de luz suave e cheiro de pele misturado ao da noite, tivessem encontrado um lar improvável, um lar que tremia sob os lençóis, sob os toques, sob os suspiros não ditos, e mesmo sem promessas, mesmo sem planos, sabiam que voltariam a se encontrar ali, onde os corpos se compreendiam antes das palavras. Nos dias que se seguiram, o mundo ao redor parecia ter mudado de textura. A luz entrava pela janela com outra temperatura. Os sons da rua chegavam mais suaves, como se o universo respeitasse a quietude recém-descoberta entre Clara e Henrique. Mas apesar da paz aparente, ambos carregavam uma agitação interior que os acompanhava como uma chama viva, silenciosa, sempre à espreita. Eles não conversaram sobre o que aquilo significava. Não houve declarações, nem pactos verbais. Mas toda vez que se cruzavam, mesmo diante de outras pessoas, mesmo de longe, havia algo no olhar que denunciava. Aquilo ainda estava lá, crescendo, espalhando-se por baixo da pele. Clara se surpreendia com a leveza que sentia. A presença de Henrique havia tocado em partes adormecidas de sua alma e as despertado com uma delicadeza feroz. Havia nela agora um vigor novo, uma fome de existir que transbordava nos gestos mais simples. Ao se olhar no espelho, ao escolher um vestido, ao pentear o cabelo. Era como se cada parte do corpo estivesse mais viva porque fora tocada com verdade. Henrique também carregava a marca desse encontro. Passava mais tempo no quintal, mas agora, sempre atento ao som do portão dela, ao farfalhar das folhas do lado de lá do muro, como se esperasse vê-la surgir a qualquer momento. E às vezes ela surgia, um vestido leve, um sorriso breve, uma pergunta qualquer que mal escondia o desejo nos olhos. Eles não precisavam dizer, estavam aprendendo a se ler com os gestos. Numa tarde abafada, Clara saiu para regar as plantas. Vestia uma blusa solta, de tecido fino, e uma saia que dançava ao vento. Henrique a viu. Ela fingia estar distraída, mas seus movimentos tinham a cadência de quem sabe que está sendo observado. Ele atravessou a rua com um passo calmo, parou do outro lado da cerca e sorriu, encostando-se ao portão. Você parece feliz ultimamente, disse ele, com os olhos vagando pelas linhas do rosto dela. Clara pousou o regador, ergueu o olhar com serenidade e respondeu: Talvez eu esteja.
ele não disse mais nada, mas permaneceu ali, como se apenas sua presença fosse suficiente para acender novamente aquele fogo baixo que queimava entre os dois. Aquela noite, Clara não dormiu cedo. Caminhava pela casa em silêncio, sentindo o eco do corpo que ainda guardava o toque dele. O calor era tanto que abriu as janelas, deixou o vento entrar e foi então que a campainha tocou, suave, mas inconfundível. Ela soube antes mesmo de abrir. Henrique estava ali com os olhos fundos de desejo contido. Não esperou que ela falasse, apenas deu um passo e disse: Me deixa passar mais uma noite com você? Clara abriu espaço, não com palavras, com o olhar, com o corpo, com a alma. Dessa vez tudo foi diferente. Não havia mais hesitação nem pausas. Era como se ambos já tivessem aceitado o que os unia, e agora só restasse mergulhar. O quarto de Clara recebeu Henrique como se o esperasse desde sempre. As mãos se encontraram sem esforço. As bocas se buscaram com sede. Os corpos se entrelaçaram com uma harmonia que vinha da intimidade recém-descoberta, mas já amadurecida em cada gesto. Henrique a deitou devagar, os olhos fixos nos dela, as mãos deslizando pela cintura, pelos quadris, subindo pelas costas como se mapeassem território sagrado. Os beijos eram longos, molhados, sussurrados. Clara sentia cada toque reverberar em sua pele como se tivesse voltado a sentir pela primeira vez. Era estranho e bonito, uma espécie de renascimento. Ele sussurrava palavras curtas, e ela respondia com gestos. As mãos de Clara passeavam pelo peito dele, pelos braços, pelas costas, absorvendo cada textura, cada músculo tenso sob seus dedos. A excitação crescia devagar. Com o tempo, com atenção, a noite parecia esticada para além do relógio, como se os minutos se dissolvessem no calor que pulsava entre os dois. Quando ele se deitou ao lado dela, os corpos colados, o suor compartilhado, Clara virou-se de frente, encostando a perna entre as dele, os rostos quase colados. O cheiro dele entrava por seus poros. A pele morna, o perfume discreto, a respiração pesada que ainda não tinha voltado ao normal. Me diz o que você está sentindo, pediu Henrique com os olhos fechados. Clara não respondeu de imediato. Olhou o rosto dele, traçou com a ponta dos dedos a linha da sobrancelha até o queixo e murmurou: Estou sentindo que nunca me senti assim. E isso me assusta, mas me faz querer mais. Henrique abriu os olhos, sorriu de leve, beijou sua mão. E naquele gesto havia uma promessa muda, um tipo de carinho que não precisava ser gritado para ser profundo. Clara dormiu nos braços dele. Pela primeira vez em muito tempo, seu corpo descansou sem defesas, sua mente silenciou, e o coração se permitiu apenas sentir. A noite passou como um sopro lento, e quando o sol tocou a janela, tingindo os lençóis de dourado, ela despertou com a respiração dele em seu pescoço, o braço envolto em sua cintura e uma sensação de plenitude que fazia o peito doer de tão calma. Ela sabia que estava entrando em algo irreversível. Sabia que não era mais só um desejo passageiro, e mesmo sem entender o que viria depois, sentia-se disposta a seguir, porque havia algo ali, entre beijos, olhares e silêncio, que fazia valer cada risco. As manhãs mudaram de nome. Acordar ao lado de Henrique era como despertar dentro de um sussurro. Clara, envolta nos lençóis que ainda guardavam o cheiro dos dois, virava-se lentamente para contemplá-lo dormindo, o peito nu subindo e descendo com uma tranquilidade que contrastava com o furacão que ele deixava cada vez que a tocava. O tempo entre eles havia parado, ou talvez ganhado outra velocidade. Nada mais seguia o compasso antigo. Os dias transcorriam em silêncio cúmplice. Não havia explicações nem justificativas. Clara, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se inteira. Não apenas desejada, isso já seria muito,
mas reconhecida. Henrique enxergava suas sombras, seus silêncios, a idade em suas dobras, o cansaço em seus ombros, e mesmo assim a olhava como se ela fosse feita de luz. Eles se viam quase todas as noites agora. O ritual era sutil, um olhar de manhã, uma troca de palavras no portão, e ao cair da noite, a presença dele batendo a porta com o corpo quente e os olhos baixos, como quem entra não apenas em uma casa, mas em um segredo partilhado. Certa noite, a chuva veio sem aviso. Clara estava no sofá, lendo, os pés enrolados numa manta, quando Henrique chegou, encharcado, os cabelos colados à testa, os olhos cheios de urgência. Ela abriu a porta e, antes que dissesse qualquer coisa, ele a puxou para perto e a beijou com a pressa de quem já não aguentava esperar mais. O beijo era feito de trovão e vento, um beijo que dizia: "Sinto sua falta mesmo quando estou com você." Ela o puxou para dentro, o corpo dele colado ao seu, e ali mesmo, no meio da sala, Henrique a beijou como se o mundo tivesse desabado lá fora e só existisse refúgio dentro dela. A roupa molhada dele escorria pela pele quente de Clara, e ela sentia aquele contraste como um incêndio gelado. Os dedos dele deslizavam por suas costas com impaciência, mas sem perder a ternura. Ela guiou-o até o quarto e, quando chegaram, foi ela quem tomou a frente. Puxou a blusa que ele usava, despindo-o com lentidão, os olhos fixos nos dele. Henrique a observava como quem olha uma prece sendo dita. "Eu preciso te sentir inteiro", sussurrou ela, a voz rouca, trêmula, carregada de desejo. "Eu sou teu", respondeu, e não era figura de linguagem. O resto da noite foi feito de entrega. Não havia mais hesitação, nem pudor, nem dúvidas. Os corpos, agora, falavam a língua do amor que nasce onde o desejo já está maduro. As mãos se encontravam como velhas conhecidas. As bocas se buscavam com precisão, e cada parte do corpo do outro parecia dizer: "Eu sei onde termina sua dor e começa seu prazer." Clara sentia-se viva como nunca. Cada toque era um renascimento, uma declaração de existência. Quando Henrique percorreu sua pele com a boca, ela se arqueou sob ele como quem agradece ao céu. Não era mais só sobre o ato, era sobre a delicadeza com que ele a tratava, mesmo nos momentos mais intensos. O jeito como suas mãos firmes sabiam quando segurar e quando soltar. O modo como os olhos dele não a deixavam, como se quisesse ver cada expressão, cada arrepio, cada rendição. Naquela noite, Clara chorou. Chorou em silêncio, enquanto ele acariciava seus cabelos após o clímax, os dois ainda deitados, ofegantes, envoltos num calor que não vinha apenas do corpo. Henrique a segurava com os braços em volta do peito e murmurava coisas que não tinham nome, mas tinham efeito. "Eu nunca pensei que encontraria isso com você", ela disse, a voz embargada. "Eu nunca pensei que encontraria isso com ninguém", ele respondeu, beijando sua testa. O dia seguinte trouxe a claridade da inevitabilidade. Clara sabia que precisariam falar sobre o que estavam vivendo. Aquilo não era mais segredo, nem simples. Era intenso demais para ser passageiro. Sentaram-se na varanda, o sol ainda tímido no céu, e Henrique pegou sua mão. "Eu não estou confuso", ele disse com firmeza. "Eu sei o que quero, e é você." Ela olhou para ele emocionada, os olhos úmidos, mas sem desespero. Havia serenidade em seu rosto. "Eu também sei, mas quero que você tenha certeza, mesmo com as diferenças, com as perguntas que virão." Henrique sorriu, e aquele sorriso tão profundo, tão calmo, dizia mais do que qualquer resposta. "A única coisa que me assusta é não viver isso." A partir daquele dia, não esconderam mais. O bairro, acostumado a cochichos, reagiu com olhares e sorrisos forçados, mas nenhum dos dois ligou. Clara
Já havia vivido o suficiente para saber que a vida só vale quando é verdadeira. E Henrique, embora mais jovem, parecia ter aprendido cedo o valor da autenticidade. Eles passaram a dividir mais do que noites. Dividiram cafés da manhã, livros, planos e silêncios. Dividiram olhares cúmplices durante o almoço, piadas ao entardecer e sonhos durante o sono. E o quarto dela, aquele que um dia foi apenas o refúgio solitário de uma mulher madura, tornou-se abrigo para dois corações que se encontraram quando já haviam desistido de procurar. Clara nunca mais voltou a ser quem era antes, não por causa da idade, mas porque aprendeu que recomeçar não é um ato de juventude, e sim de coragem. E Henrique, ele descobriu que amar alguém não é sobre números ou tempo, é sobre verdade, presença e a intensidade com que se vive cada instante. E assim, noite após noite, os dois fizeram do amor um segredo sem vergonha, um quarto que conhecia todos os suspiros, um corpo que sabia onde morava o prazer, e um futuro que pela primeira vez deixava de ser medo para ser apenas promissor.